da obra, recibimiento de la obra. todos os países do mundo, e Deus me falou mais. Y Dios me habló más. Está vendo teu servo? Está mirando mi siervo. Como o diabo luta para as almas não serem salvas. Como el diablo lucha para que las almas no se salven. Porque ele sabe Porque él sabe que as almas que salvas las almas salvas fazem meu relógio trabalhar. son las que hacen que mi reloj trabaje. Movido por essa direção divina, o missionário Davi Miranda veio a Manaus com uma missão simples e profunda: plantar uma obra que glorificasse o nome de Jesus. Não havia garantias humanas, não havia estrutura, havia fé. Depois de muita busca, oração e perseverança, um salão simples foi encontrado na rua Luiz Antony, número 11, atrás do Colégio Dom Bosco. Pequeno aos olhos humanos, mas grande no propósito de Deus. Aquele lugar foi preparado com mãos simples, com corações quebrantados e com joelhos dobrados. Não havia luxo, mas havia algo precioso: a presença de Deus. Antes mesmo das portas se abrirem, Deus já estava falando com Manaus. Pelas madrugadas silenciosas, na rádio difusora ecoava a voz da libertação. Naquela voz ungida, o missionário Davi Miranda anunciava salvação, cura, libertação e esperança. Tá bom. Em nome de Jesus. A senhora tá lá no Glória a Jesus. Queridos irmãos, amadas irmãs e milhões de ouvintes, recebam a doce paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Em saúde a Deus, é o seu irmão missionário Davi Miranda. Santo Galileu, Divino Jesus. A cidade dormia, mas Deus despertava corações. E então chegou o dia marcado pela eternidade. 1º de janeiro de 1978. O primeiro culto, o primeiro altar, as primeiras lágrimas. Naquele dia, uma família inteira se rendeu aos pés de Jesus. O patriarca Raimundo Caldeira Froz, a matriarca Honorina da Costa Froz, suas filhas e tantos outros disseram: Senhor, eis-nos aqui. Vidas foram transformadas, destinos foram mudados, uma geração nasceu no altar. Em setembro daquele mesmo ano, no primeiro batismo nas águas, essas vidas declararam publicamente que pertenciam a Cristo. O tempo passou, crianças cresceram, adultos envelheceram, muitos descansam no Senhor, mas deixaram um legado, combateram um bom combate, guardaram a fé e completaram a carreira. Como diz a palavra do Senhor, na velhice ainda darão frutos, porque aqueles que são plantados em Deus nunca deixam de frutificar. A obra cresceu, o salão ficou pequeno. E em 1999, Deus abriu uma nova porta. Um novo templo foi erguido na rua Comendador Alexandre Amorim, bairro Aparecida, um lugar marcado por milagres, curas, libertações e salvação de almas. Celebração dos 48 anos. Hoje, a Igreja Pentecostal Deus e Amor em Manaus celebra 48 anos. 48 anos de fidelidade de Deus, 48 anos de vidas no altar, 48 anos de testemunhos vivos, com templos em todo o estado do Amazonas. A obra continua, porque Deus não terminou, Deus não parou, Deus continua salvando, preparando um povo santo, humilde e simples para morar com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Esta é a história, este é o legado, esta é a obra de Deus. Pastor estadual André Zimbruski, local Rua Comendador Alexandre Amorim, 525, bairro Aparecida. Realização: Igreja Pentecostal Deus e Amor, o Santuário da Libertação. Como é seu nome? Maria. Lorena? Maria. Ô, Ah, tá. Eu sou o pastor André Zimbruski. Faz 6 meses que a gente está aqui em Manaus, né? E que prazer vir aqui para a senhora, ministrar a ceia para a senhora, né? Sabendo que a senhora é uma das mulheres que começou desde o início da obra de Deus, né? Nós demos graça, meu Deus, pela vida. Amém, minha irmã? Glória! E é uma família que começou no início da igreja Deus e Amor. Pastor, como é seu nome? João Arantes, Olha a lembrança que eu sorteio da fé.
Sou missionário também Miranda, abrindo a Igreja de Deus e Amor aqui em Manaus. A fé que eu guardo até hoje, do ano de 78 em Manaus, bola sobrando, eu nunca tinha visto um paralítico sair de uma cadeira de roda e sair caminhando como que ele tivesse bom, como que ele não tivesse paralítico. A paz do Senhor, irmã, como é o seu nome? Quantos anos faz que a senhora serve a Jesus Cristo? Pastor, pastor. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Na igreja do Zamão eu tenho 48, mas para completar eu tenho 63 de ministério. Irmã Terezinha Gomes da Gama. Irmã Terezinha, como a senhora teve conhecimento da Igreja Pentecostal Deus de Amor? Eu conheci a igreja do Zamão através do programa Voz da Libertação. Meu filho era pequeno, tinha um ano, próximo a completar 2 anos de idade. Eu dancei um caroço embaixo do queixo dele. E eu não tinha visto aquilo que eu alimentava ele, mas ele não queria mais ser alimentado e não comia. Aí eu abri o rádio, eu peguei o programa Voz da Libertação, os nomes de meu anunciando os milagres que acontecia e era muito milagre. Aí o que eu fiz? Eu peguei um copo de água. Quando terminou, eu dei para o meu filho tomar água, eu dei uma banana e comendo. Meu Deus, ele está curado. A paz do Senhor, irmã. Apareceu. Como é o seu nome? Maria das Neves Carlos. Irmã Maria, conte pra gente como que a senhora teve conhecimento da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu tive conhecimento da Igreja de Amor através de uma vizinha minha, que ela era que membro dessa igreja, né? E ela me convidou para vir aqui fazer uma visita. E nessa visita eu gostei, né? E fiquei frequentando, foi nos anos 80. Aí eu fiquei congregando, e eu me batizei. Dia 12 de dezembro de 92. A paz do Senhor, como é o seu nome? Há quantos anos você serve a Cristo na Igreja Pentecostal Deus e Amor? A paz do Senhor, pastor, me chamo Tamires, estou há 16 anos servindo ao Senhor na Igreja Pentecostal Deus e Amor. O que significa para você ser uma jovem dentro do ministério de uma igreja que tem 48 anos de existência? Para mim, pastor, é uma alegria, é uma satisfação e um privilégio, considerando que já tem 48 anos de existência a Igreja Pentecostal Deus e Amor aqui em Manaus, e eu cheguei por intermédio da minha mãe, então já tenho um legado de fé de outras pessoas e eu me sinto privilegiada por Deus por fazer parte desse legado, por também ser participante desse legado, poder honrar o Senhor. A paz do Senhor, irmão, como é o seu nome? Operador Adelson. Irmão Adelson, o que o senhor sentiu ao ver a igreja nascer num lugarzinho simples, um salão simples? Qual foi seu sentimento? Foi um sentimento muito espiritual, né? Porque quando eu cheguei na igreja, era aconchegante. E a presença de Deus era permanente, né? As pessoas buscavam grandemente a presença de Deus. Irmão Adelson, em que ano o senhor chegou na Igreja Pentecostal Deus e Amor e teve um encontro com Cristo Jesus? Em 1980, juntamente com meu pai, que ele aceitou Jesus na igreja, e depois, logo eu aceitei também Jesus. O que marcou na sua vida no decorrer desses anos pertencendo ao Ministério de Deus e Amor? Primeiramente, o que marcou foi o meu batismo, né? Nas águas. Pai do Senhor, irmã, qual é o seu nome? Pai do Senhor, pastor André, meu nome é Leone Castro. Qual foi o ano que a senhora chegou na Igreja Pentecostal Deus e Amor? Teve um dia que Deus fez uma grande obra no ano de 83, aceitei a Jesus, me preparei e no ano de 85 me batizei. Quais as mudanças que marcaram a igreja ao longo daquela década? Eu sinto, o que mais eu sinto naquela época era a oração. Eu me lembro que ali na Luiz Antônio tinha um Ministério da Oração e eu acho que ali ninguém ficava sentado. Todo mundo era buscando a Deus. Os irmãos antigos sabem que naquela época os irmãos exprimiam as camisas de tanto suor. A paz do Senhor, irmã, qual é o seu nome?
Quantos anos a senhora serve a Cristo da Igreja Pentecostal Deus e Amor? A paz do Senhor Jesus, pastor. Meu nome é Conceição e há 16 anos atrás que eu estou na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Cheguei na Igreja Pentecostal Deus e Amor no ano de 2009 na cidade de Rio Preto da Etna. Irmã Conceição, o que faz a senhora permanecer cooperando na obra de Deus? O que leva, o que motiva a senhora a cooperar na obra de Deus nos dias atuais? Em primeiro lugar, a gratidão ao Senhor pela salvação, pelas bênçãos que o Senhor tem nos entregue, a fidelidade do nosso Deus. Gratidão ao Senhor e a fidelidade. Como é o seu nome? Quantos anos o senhor serve a Cristo da Igreja Pentecostal Deus e Amor? A paz do Senhor, pastor. Me chamo José Guilherme Marco Farias. Conheci o Ministério Deus e Amor em 1983. E hoje eu me sinto honrado por Deus porque tem uma hierarquia na minha vida do ministério. Isso para mim é uma honra, entendeu? É um legado, esse ano todinho trabalhando na obra. E para mim, eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus me concedeu de ser um pastor dessa igreja. Qual é o conselho do pastor para essa pessoa que está nos ouvindo e nos vendo neste momento? O conselho que eu dou é orar, jejuar, ler a palavra de Deus e fazer aquilo que Jesus falou para os discípulos quando eles se preocuparam a respeito da sua vida, quando seria, o que ia acontecer. E Jesus disse: guarda os vossos corações para que não seja carregado de glutonaria, porque aquele dia chegará de surpresa. A minha palavra é: guarde a palavra, tenha amor, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Realização Igreja Pentecostal Deus e Amor, o Santuário da Libertação. Glória a Deus! Deus